Você já cansou de repetir aqueles mesmos padrões, sabe o que precisa melhorar, às vezes você até tenta, mas você sempre acaba voltando. Existe uma força invisível que faz isso, uma força que foi criada para te proteger, mas também acaba te mantendo preso. Essa força se chama homeostase. A mesma lei que regula a temperatura do seu corpo também regula o seu comportamento. E enquanto biologicamente ela garante a sua sobrevivência, do ponto de vista psicológico, às vezes ela acaba sufocando a sua transformação. Hoje você vai entender como a homeostase te prende aos velhos hábitos, por que seu cérebro luta tanto contra a mudança e como a ciência ajuda a reprogramar isso. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal A Soma de Todos os Dias. Para quem não me conhece, meu nome é Mauro Henrique e aqui nós tratamos de hábitos, qualidade de vida e saúde mental. Pessoal, eu resolvi gravar esse vídeo, que eu andei recebendo algumas perguntas sobre o porquê é tão difícil mudar. O que faz uma pessoa formar um hábito? O que mantém a pessoa presa em hábitos que por vezes ela sabe que é disfuncional, ela sabe que ela não gosta daquilo, mas ela continua fazendo. Em outros vídeos, eu já falei um pouco sobre como o hábito se forma no ponto de vista neurológico, quais regiões neuroanatômicas estão envolvidas nesse processo, mas hoje eu gostaria de trazer um novo conceito, que é a questão da homeostase. Na biologia, homeostase significa basicamente manter o mesmo estado. É o princípio que mantém o corpo em equilíbrio, a temperatura, o pH, o ritmo cardíaco. Quando alguma coisinha sai fora do padrão, nosso corpo reage novamente buscando equilíbrio. É por isso, por exemplo, a pessoa sente frio, ela treme. Se a temperatura sobe, ela acaba transpirando. Se ela precisa de energia, ela sente fome. O corpo não quer mudar, ele quer sempre se manter estável. E o cérebro faz algo muito parecido com o nosso comportamento, com as nossas emoções, com as nossas crenças. Ele cria um ponto de equilíbrio psicológico e tenta mantê-lo a todo custo. E por isso que mudar dói, porque mudar é justamente romper aquele ponto de equilíbrio que o seu cérebro interpreta como algo seguro. Só que daí tem um detalhe, o cérebro ele não identifica a diferença entre aquilo que é seguro e aquilo que te faz feliz. Ele apenas reconhece o que é familiar e o que é familiar ele protege, ainda que isso te faça infeliz. Agora imagina uma pessoa que quer mudar de vida, que quer começar a praticar exercício físico, que quer mudar a alimentação. Ela tá ali empolgada, ela tá com aquela euforia. Nos primeiros dias, ok, aquela força de vontade está sustentando. Passa alguns dias, já vem aquela vozinha falando: não tem nada, não tem problema você faltar hoje, amanhã você volta. Aquela vozinha de autossabotagem, aquela vozinha que tenta fazer você voltar para aquele padrão que era antes. E é isso que acontece. É a homeostase funcionando, tentando te fazer voltar para aquele caminho que já é conhecido. E isso não é preguiça, é o seu cérebro tentando restaurar aquele padrão anterior. E quanto mais antigo aquilo é, quanto mais reforçado foi ao longo da sua vida, mais força isso tem. E é por isso que sempre quando você vai encarar uma mudança, os primeiros dias são os mais difíceis. E de fato são. Você está tentando enfrentar aquele seu velho eu, que foi por muito tempo reforçado, que é um caminho conhecido e, em tese, seguro para o seu cérebro. Isso tem relação com algo que a literatura chama de set point, que é o ponto de equilíbrio interno. Cada pessoa tem um set point para o peso, para o nível de estresse, para quanto que ela se vê merecedora de evoluir ou não em determinado assunto, na carreira. Esse ponto de equilíbrio é um marcador que cada pessoa tem o seu, que delimita os níveis de segurança e os níveis também de limitação para que ela evolua para um próximo passo. Quando você tenta mudar algo para além desse limite invisível, o sistema todo te puxa de volta. Mas a boa notícia é que esse set point pode ser ajustado e é aí que entra a ciência dos hábitos. Nas neurociências, de uma forma bem resumida e didática, essa dinâmica de mudança ela envolve 3 grandes áreas.
A gente tem o nosso córtex pré-frontal, que é a área ali racional, a área que foca no planejamento, nas funções cognitivas, e é aquela área que racionalmente busca mudança. Nós temos a região dos glândulos da base, mais especificamente o estriado dorsal, que é onde de forma também simbólica moram os hábitos, onde que fica o registro desses comportamentos automatizados e semi-automatizados. E temos também a amígdala, que é a parte do nosso sistema límbico que reage diante de incerteza, reage diante daquilo que não é familiar e, por óbvio, também ativada a qualquer menor sinal de mudança que você aí tenta fazer. Ou seja, quando a razão tenta avançar, o medo e o automatismo puxa de volta e vence aquele que é mais reforçado. Tem aquela máxima, gente, que o cérebro ele busca poupar energia. Foi assim a nossa seleção natural e é assim que funciona, não adianta lutar contra isso. Logo, ele prefere manter hábitos ainda que ruins, porque ele está poupando energia em detrimento dele ter que criar novos hábitos, Isso tem um desgaste energético muito grande no início, você tem que insistir naqueles comportamentos orientados ao objetivo até que eles cristalizem um novo hábito. Por isso que é muito mais desconfortável manter como está. E é aí que muita gente pergunta, ora, quanto tempo é necessário para que a razão consiga vencer essa dinâmica e para que eu consiga de fato mudar e criar um novo hábito? Para que ele se torne algo automatizado ou semi-automatizado. E geralmente as pessoas têm um mito popular dos 21 dias. Tem muitos desafios, faça isso por 21 dias e você verá o resultado. Só que a ciência já comprovou que não é bem assim. Um dos estudos mais citados, que está aí na fronteira do conhecimento dos hábitos, é da Universidade de Londres, a pesquisadora chamada Philippa, que ela acompanhou 96 pessoas que tentavam criar o hábito de tomar água e de praticar exercícios físicos. E o que ela descobriu, gente? Em média, para a pessoa conseguir formar um novo hábito, levam 66 dias. Porém, esse estudo demonstrou também uma grande variação, e a gente ainda vai falar sobre isso, porque teve gente que demorou 18 dias, outras pessoas 254 dias. Eu vou deixar o estudo aqui na descrição também, caso você tenha interesse em se aprofundar. Tem um estudo do MIT que eu também vou deixar aqui, que eles estavam olhando mais especificamente a função dos glândulos da base, que é uma região específica ali, onde há automatização de funções motoras, onde que eles falam que os hábitos se formam. Eles observaram que a repetição cria estruturas neuronais mais sólidas, mais estáveis, e essas estruturas elas são reforçadas justamente pela dopamina, que é o neurotransmissor da recompensa. Nós temos um outro vídeo aqui no canal que fala sobre motivação, em que a gente aprofunda um pouco mais sobre esse aspecto. Agora, o mais importante disso tudo é que não existe um número mágico de dias. O mais importante é a repetição, e essa repetição associada a algum elemento emocional, alguma recompensa, para que o hábito de fato se consolide. E para isso existem 3 etapas cruciais. A primeira é a exposição gradual ao desconforto. Cara, você precisa entender isso. Você tem que gerar um desconforto para você depois viver uma vida mais confortável. Não existe nada mágico que você vai viver só de prazeres, não. Muito pelo contrário. Se você quer construir algo de fato sólido, resistente, sustentável, você tem que enfrentar um desconforto. O que não quer dizer que isso tem que ser de uma forma abrupta, de uma vez só. Você tem que se expor ao desconforto gradualmente. Por quê? A homeostase, ela que te gera essa noção de conforto, ela que te gera essa noção de segurança. Então, para você sair da homeostase, com certeza você vai sentir um desconforto. A questão é, a exposição a esse desconforto, ela tem que ser gradual. Agora, item 2. Para que tudo isso aconteça, você tem que ter clareza de propósito. Motivação é ter um motivo para a ação. Motivação não é o clichê que as pessoas confundem e associam com disciplina, muito pelo contrário. Motivação é quando você sabe o porquê você está fazendo as coisas. Cara, qual que é o porquê da sua vida? Associar isso. Se você quer mudar, cria um porquê sólido. Você tem que ter clareza desse propósito. E propósito gera persistência. Propósito é o substrato da motivação. E por fim, é importantíssimo que você associe esse novo hábito que você quer formar a algo prazeroso, que você tenha isso, você vislumbre uma possível recompensa a partir desse hábito e foque nela. A dopamina funciona justamente como uma antecipação de uma recompensa. Então você tem que conseguir visualizar os benefícios daquilo, e por isso que é muito importante também o conhecimento, que você
se aprofunde sobre os reais benefícios que um novo hábito vai te trazer, e isso também vai te ajudar nessa dinâmica de associação com algo prazeroso. Ou seja, esse processo de homeostase, ele não é o problema, é isso que te manteve vivo até aqui. Até porque, gente, a maior parte da sua vida, ela é feita de forma automática. E todo hábito que hoje parece natural para você, sei lá, escovar dente, por exemplo, que é algo muito automatizado, um dia foi desconfortável, um dia você teve que insistir, um dia alguém teve que falar com você, ó, você tem que fazer, é obrigatório fazer. E essa repetição que tornou isso como algo natural. Mas você não precisa romper a homeostase de uma vez. Você pode tão somente ir deslocando milimetricamente aquele limite invisível até que você consiga, de fato, consolidar esse novo espaço, esse novo hábito que você está tentando modelar. E é por isso que a gente fala tanto aqui daquelas pequenas coisinhas que, por mais insignificantes que pareçam, você está sempre repetindo. Porque no final, nós somos a soma de todos os nossos dias.